Vamos trazer o depoimento do senhor Antônio de São Paulo. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos com a nossa Virgem Mãe Santíssima, cubra com o seu manto sagrado. Estou aqui novamente aqui na casa do seu Eugênio. Vim fazer uma visita aqui na obra da Palavra Viva de Deus, na Igreja de Deus Pai, onde eu me sinto muito bem, onde eu venho me recarregar minhas energias. Tenho certeza que muitos precisam, em vez de quando, vir aqui para recarregar essas energias que nós precisamos. Esse dia a dia que nos sufoca, né? Essa vida que nos sufoca no nosso dia a dia, então nós precisamos, em vez de quando, vir aqui, nesse lugar santo e maravilhoso. E como sempre, quando eu venho aqui, eu não deixo de vir aqui nesse estúdio para poder dar uma palavra, pelo carinho que o seu Eugênio tem por nós. Agradeço aqui pela hospedagem, pelo carinho que tem sempre nos dado, nos recebido muito bem. Também ali a família Conceição, todos eles ali me receberam muito bem. Então, tenho que agradecer a todos. Bom, o que me traz aqui hoje é algo muito verdadeiro e sério, que eu vou falar. Espero que eu sou leigo, eu já falei acho que umas 2 vezes aqui no programa, e talvez eu não falei nem por mim, foi algo mais forte que talvez que falou. E tem muito a ver pelo que teve no programa ontem, do Zeca ali, tem muito a ver hoje na homilia do padre Tobias, e depois, no final, o nosso querido amado profeta passou uma palavra e nos esclareceu o restante. E o que eu tenho a falar aqui é para os padres, para os bispos, sacerdotes, esses que estão sendo responsáveis pela casa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram destinados para esse propósito. Tome cuidado. Procure a verdade e viva na verdade, porque a verdade é Deus. Vivam na luz, não na escuridão, como muitos já estão vivendo na escuridão e levando, infelizmente, esse pequeno rebanho a se perder. Faça a diferença enquanto há tempo, porque os tempos estão muito próximos. Eu tenho falado outras vezes que santo não se faz no céu, santo se faz aqui. Ninguém vai subir no céu se a gente não santificar aqui. Tem uma passagem bíblica também que nos fala bem claro que nós temos que morrer e vivermos de novo. Eu acredito que nós temos que morrer para essa vida pecaminosa, essa vida de erros que nós vivemos, e começar a viver uma vida com Cristo. Não viver pela aparência como muitos estão vivendo, demonstrando. Como a pessoa falar que é o verdadeiro cristão, como a pessoa falar que é o verdadeiro católico, se as pessoas não se cumprimentam, se as pessoas não têm um amor pelo outro, não têm respeito um pelo outro, não dá importância se o outro está com a corda no pescoço ou não, estão com depressão, estão com problemas em suas vidas. O que nós estamos em orações, nós temos que fazer? Não tem aquela parte na Bíblia que fala bem claro, a fé sem obra é uma fé morta. A oração eu digo mesmo. Vivemos em orações, mas cadê aquele amor e aquele carinho que nós temos que ter ao nosso próximo? Aquela palavra amiga, aquele conselho amigo, aquele respeito um pelo com o outro que não está tendo mais, infelizmente. A pessoa se acha que já estão salvas, elas acham que já estão certas, acham que já está no caminho. E aquele que nós possamos ajudar, o que nós podemos fazer com ele? Deixar ele ali? Largado? Deixar ele se encontrar por ele mesmo? Esses que foram chamados, que com uma palavra, ou com uma mensagem, ou com uma música, que hoje faz uma grande diferença em sua vida, ele foi chamado para um propósito, eu acredito. Um propósito de estar ao trabalho de Deus, ao serviço de Deus, ao agrado de Deus. Por isso que Deus nos colocou bem claro, amar teu próximo como a ti mesmo, não é isso que foi escrito, está escrito lá? Eu acho que é isso. Mas se nós não estamos nos amando, se nós não estamos nos respeitando, como é que nós podemos amar o nosso próximo? E como é que nós vamos amar o nosso Deus, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas? Se nós não estamos nos amando, nós não estamos amando o nosso próximo, então nós não podemos falar que amamos a Deus.
porque vivemos talvez em oração ou vivemos dentro de uma igreja, mas vivemos na hipocrisia e às vezes na ignorância. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas perdas aí, quantas pessoas já estão sendo embora, quantas famílias se destruindo. É Deus que quer isso na vida de cada um de nós? Claro que não. Deus quer nossa felicidade, Deus quer que nós o amamos e que nós o respeitamos, acima de tudo. Mas essa forma errada que nós estamos vivendo faz com que nós tentamos seguir próximo de Deus e nos afastamos de alguma forma, somos arrastados para essa teia de aranha. Vamos, gente, vamos nós, não ter medo de falar, vamos nós, leigos mesmo, para a luta, para a batalha. Não ter medo, não. Eu sou pessoa envergonhosa, não gosto de falar, não gosto de me... Eu não tenho nem celular, eu não gosto de me expressar assim da forma que hoje estou me expressando aqui. Mas é uma forma da gente poder dar um alerta para esses que ainda estão dormindo, para esses que ainda estão sonhando, para esses que estão vivendo uma vida de ilusão, porque a vida está sendo uma ilusão para muitas das pessoas que estão nesse mundo. Até quando vão viver nessa vida, humilhando o nosso próximo, humilhando o nosso irmão, e falando que nós somos católicos e filhos de Deus? Sejamos verdadeiros, porque Deus está vendo tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia, Ele sabe o nosso pensamento. A fé é individual, a salvação é individual. Eu não tenho como salvar ninguém, mas eu tenho como ajudar e orientar de alguma forma como eu fui orientado, estou sendo orientado, e aquilo que está sendo bom para mim, eu estou tentando repassar para essas pessoas, para que elas possam enxergar também essa verdade. Eu lá atrás, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, aqueles que não me entendem, eu me afastei da igreja. Vocês, padres, que estiverem me escutando, vocês, bispos, sacerdotes, vocês responsáveis por nós. Eu me afastei da igreja chorando. Chorando, sabe por quê? Chorando porque eu vi erros, e muitos erros que ninguém me mostrou, eu vi com meus próprios olhos. A hóstia sendo dada na mão. A casa do nosso Senhor Jesus Cristo virando um palco de espetáculo. Aquilo foi me sufocando ao ponto que eu me distanciei das igrejas. Para mim foi difícil, não foi fácil. Sempre levava meus filhos na missa, na igreja, para mostrar quem é Deus, mostrar o caminho da luz, mostrar a verdade. Mas o que eu estava vendo ali era o quê? Uma fantasia, uma ilusão, que as pessoas vão escutar aquilo que vocês querem que eles escutem. Hoje, falar da verdade, as pessoas não querem saber da verdade, porque elas já estão nessa ilusão, e a verdade acaba doendo na vida dessas pessoas. Quando nós começamos a falar sobre a verdade dói e eles não aceitam, porque já se acostumaram no erro e vão viver no erro, e por esse erro vão custar caro para essas pessoas. É dolorido para nós, porque todos nós somos irmãos dos outros, e nós temos que resgatar o máximo de alma que nós precisamos resgatar. Viemos para esse propósito. Vamos seguir esse propósito. Sim, me afastei da igreja pelos erros, pelas ignorâncias que eu vi ali dentro, pelas pessoas mal trajadas, pelas músicas bem altas que estavam sendo colocadas ali dentro, batuque, instrumentos muito fortes no ouvido da gente. Deus é silêncio, Deus é paz, Deus é tranquilidade. Jesus nos falou: entre no seu quarto, feche a porta e ore baixinho. Antes de tu pedir, já sei que tu queres. Não é isso que Deus nos falou? Se Ele leu o nosso pensamento, por que nós temos que estar gritando com Deus? Eu estou aqui alterado, sim. Talvez não é nem eu que esteja falando o que eu estou declarando nesse momento para vocês aí que estão me escutando. Povo de Deus, povo da luz, vamos acordar, não vamos ficar quietos. Quantas famílias separadas, quantas famílias destruídas, porque as pessoas se encontrou, se achou e largou de lado. Não, ele não quer seguir esse caminho, então ele deixou de lado. Vou deixar de lado. Não quer seguir, eu vou seguir esse caminho. Jesus falou: eu vim trazer espada para separar filhos dos seus pais, pais dos seus filhos, pais irmão contra irmão, esposa contra o marido. Vem, sim, Jesus falou que ele ia separar, mas não nós. Não nós.
A partir do momento que nós fazemos esse julgamento e nós fazemos essas atitudes conosco, nós fazemos um julgamento que Deus falou: não julgais antes de mim. É Deus que tem que vir fazer o julgamento. Eu tive paciência, não foi por 1 ano, 2, 3, 4, não, foi mais de 15 anos. Quando eu me afastei da igreja lá atrás, me via sozinho dentro de uma capela que tem um lar onde eu moro, fazendo oração ali, os filhos afastados, a esposa afastada, o que eu mais queria próximo de mim. Isso foi por anos, ao ponto que uma hora eles acordou, eles reconheceram. Hoje minha esposa faz oração comigo, meus filhos fazem oração comigo, estamos juntos em união. Era aquilo que eu mais queria, que mais desejava. Eu tive paciência, onde muitos não tiveram paciência, estão sofrendo com isso, afastados das pessoas que nós mais amamos, que são nossos parentes. Hipocrisia, ignorância, me perdoe, gente. Vamos ter paciência, vamos lutar, mas saber lutar, saber guerrear, saber entender a palavra. Se você não consegue conhecer a Bíblia, eu não conheço, eu não sei ler direito, então venha nesse livrão, que é uma forma mais fácil de entender. Se você não consegue entender, ver alguém que possa te explicar. Assista os programas do sábado da Palavra Viva de Deus ali, Família Conceição, que nos mostra, que nos relata, que nos orienta. Vamos sair, gente, dessa ilusão. Não vamos ficar presos como as pessoas estão presas hoje, com esse maldito celular na mão, que não faz mais nada, vivendo para o inimigo, porque para mim o celular é do inimigo. Sempre falei isso. Tem coisa boa sim, tem coisa que nos ajuda sim, tem coisa que nos orienta sim, mas tem muitas coisas ruins, talvez mais de 90%, que está tirando as pessoas desse lado bom de suas vidas. Quantas filhos e filhas hoje que não obedecem mais seus pais, enfrentando seus pais, ou já se afastaram de casa, ou alguns já se mataram, se suicidaram também, por causa desse maldito celular. Vamos acordar para a vida. E eu comecei essa conversa falando de quem? Dos padres. Se os padres lá atrás, os bispos, sacerdotes, os nossos representantes, que seria o certo, dar o entendimento correto para nós, tivesse na verdade, nós talvez estaríamos hoje vivendo de uma forma diferente. Mas ele nos deu essa liberdade para viver dessa forma errada. E as pessoas, que é isto? Jesus nos falou outra parte da Bíblia, e presta muita atenção que eu vou falar. O que tu plantares, você vai colher. Não vem depois falar que Deus está com raiva de nós, que os castigos estão vindo de Deus. Quantas coisas nós já estamos vivendo, mas por causa de quê? É por causa de nossa semente, que ela está já enraizando, ela já está crescendo e já criando fruto. Esse fruto é o que é? Se nós não fazemos uma boa plantação dessa semente, não for uma boa semente, o que ela vai gerar? Vamos tomar cuidado, gente. Vamos nos alertar, vamos nos orientar um com o outro, vamos conversar, vamos ter vida, porque as pessoas não estão tendo vida. As pessoas não estão tendo vida. Infelizmente, me desculpa esse desabafo da forma que eu estou falando. É muito forte, eu estou sofrendo com isso. Sofrendo porque me afastei da igreja lá há 15 anos atrás. Hoje me encontrei nessa igreja da Palavra Viva de Deus. Então, que vocês entendam o que eu estou tentando passar para vocês. Me desculpa esse desabafo. Aqueles que puderem transmitir para algum padre, bispo, sacerdote, não tenha medo de falar não. Vai e fala mesmo, é assim, assim, assim. Tá bom? Olha, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, que nossa Virgem Mãe Santíssima cubra com o seu manto sagrado cada um de vocês, sempre esteja intercedendo a Deus por cada um de nós. Me perdoe pelas minhas palavras meia áspera, da forma que eu me expressei, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir. Aqueles que não assistiram o programa do Zeca ontem, assiste, do sábado, que foi muito importante em cima desse tema, e hoje a homilia do padre Tobias, e depois o nosso profeta, querido amado profeta, nos colocou bem claro sobre os falsos
católicos, falsos católicos. Vamos tomar cuidado. Que Deus o abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Esse é o nosso irmão, o seu Antônio, lá de São Paulo, né? Falou aí a verdade, né? A verdade é o que a gente tem que falar. Uma coisa muito que ele falou é sobre, né, no casamento, às vezes no lar, às vezes o esposo é da obra, a esposa não é. E às vezes o esposo não tem a paciência, às vezes cabe até separação, a esposa quer largar o esposo por causa disso e tal. E é aí que a gente tem que ter paciência e tem que ter cautela, né? E uma coisa que ele fala aí nesse vídeo, né? Ele fala sobre que ele teve a paciência, né? Que a esposa dele não acreditava, os filhos, mas mesmo assim ele rezando, sabia que um dia, né, Deus ia tocar no coração deles. E hoje eles acreditam. Então assim, eu penso que é a paciência, né? É a cautela que a gente tem que ter. Não quer dizer que você tem que abandonar a sua esposa porque ela é da hora, palavra de Deus, e o seu esposo tem que ter mais paciência, né? Eu penso assim, que tem que estar sempre na oração e acreditar que um dia Deus vai tocar no coração deles e continuar rezando com a paciência que ele teve. Um grande abraço para o nosso irmão, o seu Antônio, lá de São Paulo. E também eu acho entre os grupos também, quando eu viajava com o Padre Tobias, nós tinha bastante grupo montado, era o reunido, usavam o rosário, depois foram fracassando, brigando, discutindo com o outro, um quer ser melhor que o outro. Não pode ter isso, tem que ajudar um outro, né? Ele falou, tem que ajudar, se um está fracassando, vai lá conversar com ele, vai ajudar, não já virar a cara e ficar braba, senão e tem uma pessoa de idade, vamos ajudar, não ficar jogando pedra, não podemos, nós temos que, assim que nós temos que fazer, é compartilhar, quando fazer o que os apóstolos faziam, sempre ajudando o outro, não deixar se alguém está brigando lá, você está sozinho, vai visitar lá, leve uma palavra de conforto, vai lá ver se está precisando uma ajuda, uma conversa, né? E nem, ele pediu para ler essa mensagem aqui, o seu Antônio, diz assim, a mensagem dia 29/7/98, diz assim, ó: os meus ensinamentos estão sendo forjados por uma nova cartilha ou catecismo, se é assim que irá se chamar, meus filhos. Não aceitem nada do que nele for escrito. Norma esta que virá para tirar a maior parte das minhas leis. Quem a ler vai pensar, agora sim ficará bom para todos, pois este direito é que nós estávamos esperando. Triste seria para mim se meu pai ainda não tivesse escolhido vocês, filhos amados, porque as vossas leis são totalmente frustradas. Preste atenção, olha nessa mensagem aqui. São palavras que tirarão todos os meus ensinamentos. Então veja só, eles estão vindo devagarzinho, assim, for mudando um pouco. E como Jesus está ensinando aqui, então, fala para nós aqui. Triste se não fosse vocês, meus filhos amados. Vê? Então a responsabilidade está na nossa mão. Nós temos que ensinar. Meus ensinamentos são leis que darão todo o direito de fazer o que os homens quiserem e as mulheres também. Esses tempos provocará grande discórdia entre os meus conservadores, mas o meu Santo Espírito estará junto e não irá deixar que esta vergonha venha a dominar toda a terra. Este demolidor irá querer se passar por mim, mas o domínio dele será só para cumprir as escrituras, que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2:3-8. Porém, não irá festejar o seu aniversário. O diabo se infiltrou no coração deste homem, como nunca houve em outras épocas, que se chamará besta verdadeira. Filhos amados, estejam em prontidão como se tivessem sido convocados para ir à guerra. Só que esta é a pior de todas, porque não haverá mais volta para quem fugir dos meus ensinamentos. O castigo virá logo, toda a terra irá tremer por algumas horas. Tudo que está em pé cairá, principalmente para os seguidores do meu inimigo. Esses perderão tudo que em um segundo. Palavra de um Pai que vos criou, Jesus. Então, viu?
Por que Deus está mostrando para nós? Nós estamos sabendo, por isso que nós vamos ser cobrados. Deus está mostrando para nós, nós estamos sabendo. Então, já não está acontecendo o que ele está falando agora, que todas as religiões levam a Deus? Todas têm